Sou Luca Ramalho. Então tá, eu sou o Vitor. Eu sou o Antônio Pedro e resolvi juntar essa turma então para a gente debater cinema. Nós decidimos começar o nosso programa com Pânico, 1996. Numa distribuição Play Art Pictures. Pânico. Versão Marshmallow, São Paulo. Na opinião aí de vocês, como que vocês percebem, né, o desgaste do gênero slasher a partir do fim dos anos 80 e primeira metade dos anos 90, como que isso acabou, de certo modo, ajudando a moldar o primeiro Pânico? Pânico. É porque Pânico ele teve a sacada de ser um filme meta, né? De fazer uma referência justamente para tentar se construir em meio a esse desgaste. Acontece muito isso, né? O gênero se estabelece, aí dá um boom, tipo, sucesso, tipo, igual foi o sucesso slasher assim. É uma cena que se tornou histórica. Até agora é engraçado. Tipo, eles mataram a Drew Barrymore. Já apresenta a personalidade do Drew Barrymore e já corta e mata ela de cara, assim. Bom, vamos fazer uma ligação aqui com a comédia romântica dos anos 80 e anos 90 e como que a comédia romântica aí encontra o seu pesadelo em Pânico. Por quê? Tudo bem, a gente já tinha essa cena de assassinato no começo, mas se a gente pega a primeira cena da Sidney, que é de fato a protagonista de Pânico, se a gente desconsidera esse prólogo da Casey e pega a primeira cena da Sidney, é um clichê das comédias românticas adolescentes dos anos 80 e meados dos anos 90. Né? A gente tem a mocinha virgem, ali ela está estudando, né? Só troca ali o diário da Nancy de A Hora do Pesadelo para um computador. Né? Estamos em 96. Então a gente tem ali a Sidney estudando de camisola, o pai vai viajar, ela vai passar o fim de semana sozinha, o namorado entra pela janela. E aí, ou seja, é um clichê de história juvenil, de história adolescente de romance, e que de repente se transforma num pesadelo. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho dessa cena do quarto da Sidney. It's just me. Billy, what are you doing here? Sorry, don't hate me. Oh my God. Are you sleeping there? Yes, I sleep in this. My dad is in the other room. You can't be in Hey, here. just stay a sec. No, you can't be in here. Oh, no. You go. What's going on in there? Are you okay? Can you knock? I heard screaming. No, you didn't. No? Oh, well. I'm hitting the sack. Tem um lance que eu acho interessante, tipo, a perversão, assim, adolescente, já rolando, assim, tipo, porque o jeito como o Billy Loomis chega no quarto pela janela, isso é muito comum, então, enfim, é um tropo, já é um clichê de filme, assim, tipo, o namorado chegar pela janela, tipo, acho que é difícil ver a namorada entrar pela janela. Tipo, eu acho. Tipo, já tem
Eu acho, só te cortando rapidinho, eu acho que essa questão da namorada, a gente vai ver em Dawson's Creek, que aí é a Kate Holmes que entra pela janela, né? Que também é do Kevin Williamson. Então ele vai criando esses clichês aí. Perdão, pode voltar. Lembrei de outra aqui, a gente recentemente até passado lá no Cine Teatro Brasil, o The Lost Boys, Uns Garotos Perdidos, a Star, ela é namorada ou interesse amoroso do personagem, né, do protagonista, assim, ela entra pela janela por ser vampira, mas ok. Mas aí, tipo, tem a, voltando ao ponto, tem até um interesse, tipo, ela, os joguinhos, assim, tipo, como ela joga e reage, tipo, ao, ao lance do desejo do namorado, assim, aí aparece o pai na porta para falar com ela, ela abre só uma greta, o Billy esconde ali, meio que debaixo da cama ali, tipo, não debaixo da cama, mas na lateral, assim, de modo que não dê pra ver. E na hora de ir embora, ela ainda meio que ainda mostra o peito pra ele, assim, ainda, tipo, é um negócio, assim, bem E é interessante. divertido e muito cru ao mesmo tempo. Isso. E é bem sincero com o que, de fato, a juventude, e essa juventude é, realmente. E essa cena dos seios é interessante porque há, para nós, público, apenas uma sugestão. A nudez não é vista. E aí, lá no fim no ato final do filme, enquanto esqueci o nome, o Randy, ele está explicando as regras, né, do filme de terror, o pessoal está assistindo Halloween, e ele fala exatamente sobre a cena de nudez obrigatória. E aí, mais uma vez, é a cena em que a Sidney, né, está fazendo sexo lá com o Billy, e, mais uma vez, a gente não vê essa nudez, né? A gente a vê, assim, de costas e tudo, então é uma nudez sugerida. Mas é isso que você comentou, são os clichês do gênero, mesmo que não haja algo explícito ali, mas tem toda essa indução. Então, se o Vitor quiser comentar mais alguma coisa sobre essa cena do quarto, enfim. Eu estava pensando muito nisso em questão do que ele estabelece dentro do slasher mesmo, né? Porque o slasher também tem esse clichê dessa protagonista inocente que não pode se despertar sexualmente, né? Porque o despertar dela tem que vir através da violência. Não despertar sexual, mas é algo assexual mesmo. O que é interessante mesmo é que ele realmente vai para um lugar aqui em que ela tem esse despertar sexual, né? Ela tem com o eventual assassino. Portanto, o despertar sexual ele vem como uma queda, né? Como uma experiência que está associada a essa violência, mas ela nem sabe ainda. Que é o despertar que coloca ela finalmente em risco, né? Inclusive faz sentido naquele mundo, né? Porque o namorado quer ter essa relação e então ela meio que tá a salvo até ceder. E depois que ela cede, ela se torna descartável ali. Sim. E com isso a gente tem também essa ligação de outra obra-prima do Wes Craven, que é A Hora do Pesadelo. Porque a Sidney, de certo modo, é uma reedição da Nancy, né? É ela, a mocinha virgem, a mocinha que está ali recebendo essas investidas do namorado. Obviamente, tem uma grande diferença entre o Glenn de A Hora do Pesadelo e o Billy de Pânico, Um mas assassino, o outro assassinado.
mais ou menos isso. Mas ela está recebendo essas investidas constantes do namorado, ela quer ceder porque ela o ama de verdade, mas o fato de ela permanecer pura, permanecer intocada, faz com que ela seja a única capaz de superar o assassino, né? A Nancy lá com o Fred, a Sidney com o cara de fantasma, o Ghostface. Nesse momento, a gente, como espectador, ainda não sabe quem é o Ghostface, mas, enfim, é isso. You know, I appreciate the romantic gesture. Hey, about the sex stuff. No, I'm not trying to rush you at all. I was only half serious. Okay. Hey, Billy. Would you settle for a PG-13 relationship? What's that? My God. Just a tease. Vamos lá, então. O próximo tópico aqui, para a gente comentar, são as pistas que o filme dá de que o Stu e o Billy são culpados, ou pelo menos escondem um segredo. A famosa cena do chafariz. Tem algumas coisas ali nas entrelinhas de Pânico, nessa cena do chafariz, que já nos levam, né, depois que a gente revê o filme algumas vezes, a gente começa a perceber ali que tem alguma coisa de estranho com Billy e com Stu. O que vocês falariam sobre isso? Olha, eu confesso que eu tô um pouco de dificuldade de lembrar qual que exatamente o que rola nessa cena. Não, sem problema. Eu lembro de alguns... Pouco depois dos assassinatos iniciais, aliás, porque são dois, né? A Casey e o namorado. Aí passa os amigos, parece até uma cena da abertura de Friends, na verdade. Eles estão ali no chafariz. Eu consigo lembrar a cena, mas não o diálogo. Esse que eu tô pegando. Eu lembro que eu acho que o Stu, né? Ele... Eu lembro dele dizer alguma coisa muito perversa em algum momento. Tecnicamente, ele dá um manual de instrução de como estripar alguém. Basicamente isso. Ele explica para as meninas como estripar alguém. Ele literalmente fala, você pega uma faca, abre do externo até a virilha e tira tudo que tem lá dentro. Ele dá o caminho das pedras de um estripamento. Casey e o Steve foram completamente estripados. Só pode ter sido um homem para fazer algo daquele tipo. Ou com a mentalidade de um homem. Como é que se estripa alguém? Você pega uma faca e abre desde a virilha até o externo. Aí, isso não tem graça nenhuma, imbecil. E aí, depois eles fazem aquelas piadinhas típicas de adolescente de filme de terror, e aí ele até fala, é melhor figá-la em paz, e aí ele vai fazendo umas piadinhas com fígado, com fisgas, enfim, ele vai fazendo... É bem usual, né, nesses filmes, essas piadas, esses personagens que estão completamente... Esse ciclo de amizade do protagonista que está completamente avulso a ideia do perigo que tá lá fora. Eu comentei do Black Christmas e, tipo, rola muito isso naquele filme. Rola demais. Eu até acho que não, né?
Na Hora do Pesadelo, eu acho que é um dos poucos que não rola isso. Pelo menos eu não tô Não, lembrado lá. exato. Na Hora do Pesadelo, na verdade, eles estão cientes do perigo. Sim, os Porque pais eles não jogam. começam. Exato. Eles começam a se unir porque todo mundo tem pesadelo. Inclusive o bad boy da turma, né? Que é o namorado da Tina. Quando eles ali se reconciliam, pouco antes da Tina ser morta, eles vão dormir. E aí ele vira e fala. Vão dormir. Oi? Eles transam, vão dormir. Isso, é importante falar que eles fazem sexo. Então, eles transam, e aí eles vão dormir. E aí ele vira e fala... Rod, né, que é o nome dele. Ele vira e fala, ótimo, sem pesadelos para nenhum de nós dois. E aí ela fala, quando você teve um pesadelo? Aí ele, os homens também têm pesadelo. Não é uma exclusividade das mulheres. E aí vira pro lado, dorme, e ela é assassinada. Sabia que tinha alguma coisa em você que eu gostava. Você está melhor agora, não tá? Tarzan salva a Jane. Chega de briga, né? Chega de briga. Ótimo. Sem pesadelos para nós dois. Quando teve um pesadelo? Os homens têm pesadelo, sabia? Não é exclusividade das mulheres. Então, em A Hora do Pesadelo, eles estão cientes. Os pais é que não. E que deveriam estar, porque a culpa do Fred matar, tecnicamente, é dos pais. Enfim. É meio doido pensar o quanto que... É porque agora eu tô pensando quão precoce que foi Slasher, né? Nesse sentido de que... Eu já comentei sobre a Christmas, mas agora a gente tá comentando sobre A Hora do Pesadelo. São 2 filmes que desde cedo eles estavam meio que se desconstruindo os tropos que nem estavam sendo completamente construídos, né? Ficaram depois, mas que já estão saindo e pensando em outros lugares. O Corpo Estudantil também, né? Que eu mencionei ali, que já é uma paródia bem anterior a... Enfim, Todo Mundo em Pânico, para o Pânico. É interessante pensar nisso, porque parece que os slashers mais antigos, eles justamente... Alguns, né? Nem todos. Sempre nem todos, mas... Eles já estavam bem conscientes, até certo ponto, do próprio gênero. Ou, pelo menos não estando certo conscientes, eles estavam buscando formas de renovar. Muito forte. Sim. E você, Luca, gostaria de acrescentar alguma coisa, né, sobre essa cena do chafariz? Então, eu tava até pensando aqui no que eu ia falar, porque, tipo, realmente, toda vez que eu assisto, inclusive a última vez que eu assisti esse filme foi mais recente do que a última vez. Eu assisti mais de uma vez depois daquela vez que a gente até assistiu junto no Humberto Mauro, que passou na mostra Estruturas do Medo. Quando passou lá. Eu estava até pensando, repara que nessa cena dá para pescar, meio que perceber, notar alguns sinais de alguma coisa estranha no Stu e no Billy, numa forma como eles trocam brincadeiras entre eles. Aí meio que o Billy fala alguma coisa e o Stu fala, obrigado, amigo. Tipo, meio que um defendendo o outro, assim. A princípio dá pra falar, isso não quer dizer nada, mas se for falando, pescando, prestar bem atenção, ainda mais, tipo, nos sinais, meio que nas sutilezas da cena, é meio que, tipo, meio que tem uma série de pistas naquela cena, inclusive, que ao mesmo tempo eles estão confabulando quem seria possível suspeito de ser responsável pelos assassinatos. O Range até faz umas piadas, ele fala, tipo assim, tipo, acho que ele fala algo assim, tipo, se fosse no filme de terror, eu seria o principal suspeito, assim. Sim. Por ser um cinéfilo e conhecer todas as regras.
Pois é. Bom, partindo agora novamente para esse lado do humor, né? É um filme de terror, é um filme metalinguístico, mas ao mesmo tempo é um filme que ele abre as portas aí para o humor também, o tempo todo. Então, olha só, humor não ciência adolescente, né? Temos aí. A gente tem uma assassina solta, um toque de recolher, a cidade decretou um toque de recolher, e o pessoal resolve fazer uma festa. O que essa galera dos anos 90 estava tomando, gente? Qual que é a opinião de vocês sobre... Pô, tem... Alguns amigos nossos foram mortos, a prefeitura, a polícia e tudo mais decretou toque de recolher. Beleza, vamos fazer uma festa regada a muita bebida, muita comida e, se der, muito sexo. O que esse povo estava pensando, gente? Eu posso fazer uma pergunta para vocês dois? Assim, vocês não fariam a mesma coisa, não? Vamos ser honestos. Quem não faria? Possivelmente sim. Ainda bem que nos anos 90 eu era criança. Então. Tipo, eu acho fácil de entender, na verdade, porque tem. Principalmente quando a gente é muito jovem, tem aquela questão de ficar se desafiando em certas coisas, né? Tipo. Assim, eu vou colocar um exemplo muito chulo, mas aquela. Nossa, velho, tinha uma brincadeira que eu fazia quando criança. Era tipo, quando passava o carro, e quando ele estava chegando perto, era atravessar a rua na frente do carro. Tipo, correr na frente do carro quando ele estava chegando perto. Eu adorava. Mas assim. Sabemos que foi daí que surgiu o meme. Ele não é doido, ele tá me vendo. Mas, sei lá, quando a gente é jovem, a gente... Faz mesmo. Principalmente quando a gente ainda tá morando com... Assim, a gente ainda tá morando sustentado pelos pais e tal. A gente ainda tá vivendo sob essas regras, a gente é menor de idade, então a gente, constitucionalmente, a gente ainda não é um indivíduo com autonomia completa. A gente meio que vai buscando maneiras de provar para si mesmo que a gente é assim. Que a gente consegue lidar com essas coisas que as figuras de autoridade acreditam que a gente não consegue. Então, Sim, eu acho estúpido, mas coerente. Uhum. Eu tive uns alunos, o segundo ano que eu dei aula, e os meninos estavam no 9º ano. Então, 13 para 14 anos. Eles estavam saindo do 9º ano, iam para o ensino médio, e assim, eles cismaram que iam para o ensino médio. Assim, na cabeça deles, eles estavam indo para a faculdade. Nós vamos para o ensino médio, e aí nós vamos montar uma república de estudantes e vamos morar lá. Eu tô assim, ok, 14 anos. É óbvio que o plano deles não foi adiante, óbvio. Mas, enfim, tem isso, né? Tem umas coisas assim que eu acho que é típico da idade. Burning is my condition, baby, now burning with everything that I see. Burning is my solution. Tem uma questão também em que Pânico traz muito, na verdade, né? Eu acho que a Gale Gale, que teve um jeito de pronunciar do outro, eu meio que misturei tudo aqui, mas ela meio que simboliza muito isso, né? Que é o sensacionalismo em cima disso tudo, como a tragédia vai se tornando parte de um imaginário, que inclusive é uma coisa que está em toda a franquia Pânico, é uma coisa que vai se expandindo a cada filme. O 4 é meio doido em relação a isso, né? Não, mas eu vou voltar ao primeiro, depois a gente fala do 4. Essa questão vai se expandindo e tem muito a ver com isso também, né? Com essa banalização do que está acontecendo ali, que parte justamente desses jovens que eles estão muito próximos de se tornarem vítimas.
Eu falei do 4, né? Eu tô tentando lembrar completamente aqui a justificativa dos assassinos do 4. Mas o que a gente tem é a sobrinha da Sidney, né? Sobrinha. Prima dela. A prima da Sidney, que ela tá lá com o namorado, né? Eu tô tentando lembrar qual que é a justificativa deles pro final, mas tem alguma coisa a ver com a Ela quer Sidney ser ali, famosa. né? Ela tem meio uma inveja, ela quer ser famosa. Isso, ela quer ser famosa. E aí ela quer substituir a Sidney, né? Uhum. Ela, de certo Ela modo. quer virar Final Girl, basicamente. Isso, exato. E no final ela consegue, tanto que termina o filme justamente com ela falando que ela foi tipo uma heroína, assim, então. É muito insano o Pânico 4. E tipo... isso já tá aqui, né? Tipo, isso já tá sendo construído a partir disso aqui, né? Desse filme. Essa ideia. Uhum. Não, perfeito. Aproveitando esse gancho do humor, eu tinha até Tanto colocado... que, a gay, ela passa a ganhar mais importância também, porque ela é meio que... Ela é essa figura da imprensa, né? Então ela meio que impulsiona tudo isso. E ela quase que... assim, elas vão se aproximando de vítimas, de se tornarem vítimas a cada filme, né? Ela se arrisca muito principalmente no Pânico 4. Ela morreu no 5, não é? Ou é no 6? Ela não morre. Não? Não. Ainda não. Ainda não. Ela quase, mas ela ainda está viva. Doido. Na minha cabeça, ela morria no 5 ou no 6. Não. Ela quase morre no 6, mas ela ainda está viva. Ok. Tá. Mas no 5, no 4... No 4, ela... No 4, ela se arrisca pra caralho, né? Pra conseguir uma filmagem da... Isso, sim. Na facada tona. E ela meio que vai... Se eu me lembro bem, ela tem uma participação que vai aumentando conforme os filmes, né? Sim, sim. Muito. No filme... sim. Principalmente ali no filme 2 e no 3, ela tem um papel, assim, primordial. Sim. Tanto que no filme 3, salvo engano, ela aparece bem antes da Sidney, assim, ela tem tem um peso maior. Ela é meio que o símbolo disso tudo, né? Dessa banalização desses acontecimentos. Apesar de que ela um pouquinho vai ganhando uma certa consciência, mas nunca tanto, né? Ela nunca perde esse... E aí, exatamente por isso, ela é a personagem que mais apanha na história, né? Se o Dewey é o cara que mais leva facada e sobrevive, ela é a que mais apanha, porque ela apanha no primeiro filme, no segundo, no terceiro, e, se não me engano, no quarto ela não apanha, mas no quinto e no sexto ela leva um soco também, então, sim, ela apanha. Ela assim, apanha. merece, talvez. Mas ainda assim é a minha personagem favorita da franquia. E assim... Ela é meio irresistível. E abrindo um parêntese, né, já que a gente tocou aí na Gale, abrindo um parêntese, que eu acho essencial, a Courtney Cox, né, que interpreta a Gale, é uma atriz, assim, é uma atriz tão boa, porque ao passo que Pânico vinha sendo construído como franquia, Friends ia sendo construída como um grande sucesso da TV americana, ela estrelando Friends com a Mônica e ao mesmo tempo ali sendo a Gale. E quando você olha, se você comparar ali, pelo menos, né, porque tem 2 temporadas de Friends antes de Pânico 1, mas a partir da terceira temporada, em que já coexistem esses universos, Friends na TV e Pânico no cinema, você quase não reconhece como sendo a mesma atriz. A Mônica é uma personagem totalmente deslocada ali, cheia de manias de limpeza e tudo mais, uma personagem riquíssima, muito bem construída
nas 10 temporadas de Friends, ao mesmo tempo que a Gale é uma personagem, por vezes, inescrupulosa, com essa questão da imprensa e tudo mais, uma personagem muito humanizada também, né? Ela tem esse lado inescrupuloso, mas ela tem esse lado humanizado, principalmente em relação ao Dewey e em relação a Sidney. E assim, você olha e você fala, caramba, é a mesma atriz. E são personagens muito diferentes, construídas ao mesmo tempo, e é isso, assim, ela soube lidar com essas duas personagens bem distintas. I told Mom and Dad last night. They seem to take it pretty well. Oh, really? So that hysterical phone call I got from a woman sobbing at 3 a.m., I'll never have grandchildren, was what, a wrong number? Hey, everybody, this is Rachel, another Lincoln High survivor. This is everybody. This is Chandler and Phoebe and Joey. And you remember my brother Ross? Sure. Hey. So you want to tell us now, or are we waiting for 4 wet bridesmaids? My brother's going through that right now. He's such a mess. How did you get through it? Well, you might try accidentally breaking something valuable of hers. Say her... Leg? Oh, that's one way of going through it, yeah. Me, I went for the watch. You actually broke her watch? Wow. The worst thing that I ever did was I shredded my old boyfriend's favorite bath towel. Ooh, steer clear of you. That's right. Well, ever since she left me, I haven't been able to perform sexually. Bom, pessoal, o nosso tempo hoje está acabando. Então, pessoal, por hoje é isso. Contamos com a presença de vocês para o próximo episódio. Então é isso, pessoal. Boa noite. Espero que tenham gostado. Contamos com vocês para mais um episódio. Acontecendo até naquela época um boom da Blockbuster, né? Inclusive, tipo, a grande empresa de videolocadores, então